Entretanto, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém quantos achasse desta doutrina, homens e mulheres. E seguindo ele seu caminho, aconteceu que, ao aproximar-se de Damasco, subitamente o cercou uma luz vinda do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra o aguilhão. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres tu que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e aí te será dito o que deves fazer. Aqueles que o acompanhavam estavam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e tendo os olhos abertos, não via nada. Eles, porém, levando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve ali 3 dias sem ver e sem comer nem beber. Ora, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor, numa visão, disse-lhe: Ananias, Que queres tu, Senhor? levanta-te e vai à rua chamada Direita e busca em casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo, porque ei-lo que está orando. E neste mesmo tempo, Saulo, em uma visão, viu um homem chamado Ananias, que entrava e lhe impunha as mãos para recobrar a vista. E Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido dizer a muitos, a respeito deste homem, quantos males fez aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Vai, porque este é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome diante das gentes e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quantas coisas deve sofrer pelo meu nome. E foi Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos umas como escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E depois que tomou alimento, recuperou as forças. Esteve alguns dias com os discípulos que se encontravam em Damasco. E imediatamente começou a pregar nas sinagogas a Jesus, dizendo: Este é o Filho de Deus. E pasmavam todos os que o ouviam e diziam: Pois não é este aquele que perseguia em Jerusalém os que invocavam este nome? E não veio ele cá com o fim de os levar presos aos príncipes dos sacerdotes? Porém Saulo muito mais se esforçava e confundia os judeus que habitavam em Damasco, demonstrando-lhes que Jesus é o Cristo. E, tendo-se passado muitos dias, os judeus em conselho resolveram matá-lo. Porém Saulo foi advertido das suas ciladas. E eles faziam guarda às portas de dia e de noite para o matarem. E os discípulos, tomando-o de noite e, escondendo-o numa cesta, o desceram pela muralha. E tendo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se com os discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos, e ele contou-lhes como tinha visto o Senhor no caminho, o qual lhe tinha falado, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava também com os gentios e disputava com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Tendo sabido isto, os irmãos acompanharam-no até Cesareia, e daí o enviaram a Tarso. Tinha então paz a igreja por toda a Judéia, Galiléia e Samaria,
e se edificava, caminhando no temor do Senhor, e estava cheia da consolação do Espírito Santo. Ora, aconteceu que Pedro, saindo a visitar todos os fiéis, chegou aos santos que habitavam em Lida, e encontrou ali um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia num leito, porque estava paralítico. E Pedro disse-lhe: Enéas, o Senhor Jesus Cristo cura-te. Levanta-te, e faze tu mesmo a tua cama. E imediatamente se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e em Saron, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, nome que traduzido em grego quer dizer Dorcas. Estava cheia de boas obras e de esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, caindo enferma, morreu. E tendo-a lavado, puseram-na num quarto alto. E como Lida estava perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro se encontrava lá, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe. Não te demores em vir ter conosco. E Pedro, levantando-se, foi com eles. E logo que chegou, levaram-no ao quarto alto, e cercaram-no todas as viúvas chorando, e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas lhes fazia. Então Pedro, tendo feito sair a todos para fora, pondo-se de joelhos, orou, e depois, voltado para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo Pedro, sentou-se. E ele a fez levantar, dando-lhe a mão. E tendo chamado os santos e as viúvas, lhe a entregou viva. E este fato foi sabido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um certo Simão curtidor.